na continuidade, aí de onde os irmãos estão, gostaria que cada um dos irmãos participasse. O tema é o mesmo, né, do acampamento. De volta ao primeiro amor. Nada que seja feito, se não for feito com amor, nada é. Portanto, cada um dos irmãos participe de novo ali, olha a diferença, né? Tinha um projetor, agora a gente colocou a tela aí no TV, fica mais nítido, embora as letras menores, mas fica bem mais claro. Não fica? Fica. Bem visível. A do telão era um pouco maior, mas era um pouco embaçado, né? O telão é novo, o projetor. Esse projetor ele vai lá para a igrejinha do Bom Lugar. E vamos colocar esse aqui a teste. Se passar, nós vamos implantar nas outras igrejinhas também, para que fique uma coisa mais melhor para o povo observar aí na tela, né? De forma que seja para a honra e glória de Deus. Apocalipse 2, de 2 a 4, nós começamos esse estudo lá no acampamento, mas nós vamos dar uma sequência. O Senhor dizendo para nós na igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, conheço também o teu trabalho e a tua paciência. A mesma coisa ele disse para mim e para você hoje, né? Eu conheço o que vocês estão fazendo, conheço também o que vocês não fazem, e sei que vocês precisam de ter paciência porque não têm. A igreja de Éfeso sofreu, e nós, o que estamos sofrendo? A igreja de Éfeso trabalhou, e nós? Qual é o trabalho que nós estamos realizando para Deus? Até onde eu saiba, pouquíssimo. Lá, a Éfeso trabalhou pelo nome de Cristo, e aqui a gente tem negligenciado bastante. E não te cansaste. Aqui nós também não tem cansado, porque não tem trabalhado. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em primeiro plano, o amor ele é totalmente baseado na palavra de Deus. Aquele que tem amor ama a palavra de Deus. Quem não tem amor já sabe, não ama a palavra de Deus. E se eu deixei o primeiro amor, certamente eu deixei de amar a palavra de Deus. E isso é o que tem ocorrido na igreja de Laodiceia. Pois isso aconteceu até mesmo com a igreja primitiva, a igreja de Éfeso. Agora, no versinho diz: pois lembra-te então de quê? De onde tu caíste. Irmão, aplicando esse texto aqui, Medicina e Salvação, página 37 e 38, diz assim: a palavra, tendo porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, aplica-se a muitos que vivem neste tempo. Deus pede imediato arrependimento e reforma. Exatamente. Então, é por isso que ele pede para que se arrependa, né? Para a gente ver onde realmente a gente caiu, e que através de um reconhecimento de queda venha o arrependimento
e assim possa ser perdoado e venha a praticar as primeiras obras. Amém. Porque se não fizer isso, diz o Senhor, aí eu vou vir até ti e vou tirar do seu lugar o teu castiçal, se tu não te arrepender. Até o que eu te dei eu vou tirar. Se eu te dei a palavra de Deus, se eu te dei o conhecimento dela, e tu caiu, e agora tu abandona essa palavra, tu rejeita, não leva para as pessoas, não faz o teu trabalho, não faz a tua obra, eu vou lá e vou tirar até o entendimentozinho que eu te dei dela. Se não te arrependeres. A igreja primitiva, vou dizer que é a primeira igreja, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, e nós odiamos as obras dos nicolaítas, porque o Senhor odeia. Nós temos que odiar aquilo que o Senhor odeia e amar aquilo que o Senhor ama. Nós vimos lá no acampamento que as obras dos nicolaítas, de acordo com o capítulo 2, versículo 6 e o versículo 15, esse primeiro versículo 6 e também o 15 refere-se à promoção do sincretismo religioso e a imoralidade e a libertinagem. Esse sincretismo religioso é a fusão, a combinação de diferentes doutrinas, encaixa no ecumenismo, crenças e rituais que resultam em uma nova expressão de fé. Um outro evangelho, na verdade. Esse processo ele surge do contato direto entre culturas distintas, culturas diferentes, entre as igrejas, levando uma adaptação mútua, um se adaptando ao outro, de divindades, de símbolos e práticas espirituais. Aqui entra a questão da Trindade. Eles têm um sincretismo religioso nesse tema. Eles se adaptam um ao outro. E aí põe em prática esse sincretismo na parte espiritual. Esses nicolaítas, eles surgiram na segunda metade do século I, a época em que o cristianismo estava em sua fase primitiva. Na verdade, no tempo dos apóstolos. Lá, quando surge a igreja verdadeira, surge já falsas doutrinas no meio dela, tentando infiltrar essas doutrinas no próprio cristianismo, e que os apóstolos odiavam esse tipo de doutrina. E nós devemos também odiar, porque o Senhor odeia. E de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isto não vem de ninguém, mas vem de Deus. Não vem de nós, mas vem do próprio Deus. A salvação é unicamente pela graça. Mas temos que ter fé. Graça sem fé não vai resolver o problema. A graça foi dada, mas para aqueles que exercitam a fé. E graça é um favor imerecido. Nós não merecemos essa graça.
É um favor que Deus nos faz. Ele concede a graça. Cabe a nós agora exercitar a fé. Agora o crente, ele é justificado. Sem qualquer mérito seu. O ser humano não precisa de mérito nenhum seu próprio. Mas ele precisa dos méritos de Jesus Cristo. Exatamente para ninguém poder alegar nada a Deus. Ó Deus, eu tenho direito a isso aqui. Não tem direito a nada. É um favor que eu e você não merecemos. Ele dá porque Ele quer. Sim, mãe. Tem pessoas, né? Muita gente, eles têm uma visão distorcida dessa questão aí Eles dizem que hoje as pessoas são salvas pela graça. De primeiro não, era pelas obras. Né? Até Cristo, de Cristo para trás, ele disse que ali as pessoas eram salvas pelas suas obras. Quer dizer, as pessoas lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, vamos dizer, né? Eles, quer dizer, eles poderiam dizer, não, eu fiz isso, eu consegui a salvação, eu sou digno dela, né? Nunca. Nenhum ser humano tem condição. A salvação, ela é um preço tão alto, ela tem um custo tão alto que ninguém tem condição de pagar. Por mais que você faça alguma coisa, você nunca vai conseguir alcançar a salvação pelas suas obras. Nem os anjos, todos eles juntos. Pois é, então as pessoas, irmãos, principalmente as pessoas das outras religiões, eles têm essa visão distorcida, que no antigo Israel o pessoal foi salvo pelas suas obras, e agora não, agora que é pela graça, e sempre foi pela graça, e ninguém tem condição de vamos dizer assim, comprar a salvação. A salvação é um preço impagável, incalculável, que ninguém é capaz de conseguir a salvação pelos seus próprios méritos ou pelas suas próprias obras. Então, conforme o texto aí da Meditação Matinal Maravilhosa e Graça, página 180, o homem não tem nenhum direito de alegar a Deus nada. Agora, as promessas que o Senhor prometeu, você pode exigir dele, se você estiver vivendo em conformidade com a palavra dele, porque ele disse que vai atender, se caso nós estivermos na palavra dele. A palavra dele estando em nós e nós tivermos ele, agora nós podemos pedir o que quiser. E ele disse para nós pedir aquilo que ele nos deu por direito. Não que tinha um direito, mas ele nos deu. Tá? Agora para nós pedir, pode pedir que eu dou. Ele disse isso. Mas ele não dá sem nós estarmos encaixados aqui nas condições. Ele oferece o perdão, a salvação, mas ele exige de nós que estejamos na conformidade, tá, das suas exigências. Nós sabemos que nós somos justificados, mas não por nossos próprios méritos. Mas conquanto nós sejamos justificados por virtude do próprio Cristo, não é ele livre para praticar injustiça. Nós não estamos livres para praticarmos a injustiça. A fé, ela opera por amor. E a fé operada por amor, ela purifica a alma. Então a nossa alma, ela é purificada. Tá? Nossa alma é purificada. Mas é quando ela é operada por amor. Toda operação, quando ela é feita por amor, a justiça. Toda fé, quando ela é operada por amor, ela liberta. A verdade, ela liberta, mas a verdade, ela tem a sua justiça, ela é justiça, e quando se opera exatamente na vida prática por amor, a nossa alma é purificada.
A lei de Deus, ela restaura a alma. Mas é quando ela é vivida. Quando a lei de Deus é vivida na prática e é feito isso por amor, aí sim, ela restaura. É o que está dizendo aí. Purifica. Cada ser humano sairá purificado igual o ouro sai quando pega aquele fogo para aquecer mesmo e tirar a sujeira. E a lei de Deus, aqueles que seguem ela por amor, toda injustiça sai, porque a lei de Deus é justiça. Seguindo ela, está seguindo a justiça. Seguindo ela, está seguindo o próprio Cristo, que é justiça. Conheço as tuas obras. Ele diz assim: bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Aquele que tem o amor de Deus ama a sua lei. Jesus Cristo diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus. E ele disse: bem conheço vocês que não guardam meus mandamentos. Conheço a obra de vocês. Nem frio, nem quente. Se continuardes não guardando os mandamentos de Deus, eu vomitar-te-ei da minha boca. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tira a cadeira daí. Tem dúvida. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Em primeiro lugar, sem fé não agrada a Deus. E há uma necessidade de agradar a Deus. E aquele que agrada a Deus, ele primeiro se aproxima dele. Crendo que Ele existe e crendo também que Ele dará o galardão a todos os que o buscam a Ele. E quem são aqueles que o buscam a Ele? Senão através da palavra de Deus. Alguém só pode buscar Deus se for através da sua palavra. É a palavra dele que vai testificar dele. É a palavra que testifica dele que vai dizer que ele é o galardoador e vai dizer que ele existe. E pela fé nós entendemos e cremos. Aquele que não lê a Bíblia não busca Deus. Quem quiser buscar Deus tem que ler a palavra de Deus. Ah, mas eu conheço a Deus. Não, buscando Deus, pela palavra de Deus, não conheço. Como podeis vocês crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? A honra que vem de Deus vem exatamente pela sua palavra, por darmos a credibilidade a essa poderosa palavra. Às vezes nós cremos na palavra que o outro diz, mas não cremos na palavra que Deus disse. Às vezes nós honramos o outro escutando, mas desonramos a Deus em não escutar. E em 1 Samuel 2, verso 30, na última parte do verso, está escrito o próprio Senhor dos Exércitos dizendo para mim e para ti, dizendo para a sua igreja, que aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desprezados. Então Deus despreza aqueles que lhe desprezam. Como é que nós desprezamos o Senhor? Se nós rejeitamos a sua palavra, que é espírito e que é vida, nós estamos desonrando, estamos desprezando. E Ele nos desonrará, Ele nos desprezará se assim procedermos. E a fé, ela vem pelo ouvir. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem, mas segundo o que está escrito, porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Irmão. Sim. Testemunho Seleto, volume 2, página 145. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano, e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essa família tem direito à promessa: aos que me honrarem, honrarei. Está bem claro, né? Aqueles que honram a Deus, sua palavra, a sua lei, esses serão bem-aventurados. Esses serão honrados por Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, também creste. Bem-aventurados que não viram, creram. Não viram, mas a palavra de Deus diz que é daquele jeito, e embora eles não vendo, eles creram que era daquele jeito. Esses serão felizes, bem-aventurados, quer dizer, muito felizes. Amém. E agora, para nós colocarmos em prática essa fé que opera por amor, devemos amar a palavra de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 23, diz que aqueles que me amam são amados por meu Pai. Mas aqueles que amam a Cristo amam primeiro a sua palavra. E aqueles que amam a sua palavra amam a Cristo e amam o Pai. E por amor a essa palavra, nós devemos examinar ela, porque nela nós sabemos que nela está a vida eterna. A própria palavra de Cristo é Espírito e é vida. Jesus Cristo disse: eu sou a vida. Ele é a palavra. Então, se Ele é a vida, a sua palavra, que Ele mesmo é a vida. E as palavras que eu vos digo é Espírito e vida. Quando nós estamos dando a palavra como ela está escrita ao povo, nós estamos exatamente dizendo que a palavra de Deus é vida, vivifica a alma e restaura. Jesus Cristo mesmo disse: são elas, essas minhas palavras, que testificam de mim mesmo. Essas palavras, que são Espírito e que são vida, e vida eterna, testificam de mim. É como se dissesse: eu sou a vida e vida eterna. Eu sou a vida eterna. A palavra de Deus testifica de mim que sou a vida eterna. As folhas, elas secam, elas murcham. As flores também assim fazem. Essa palavra de Deus permanece porque ela é Cristo. A palavra de Deus é eterna. Cristo é a palavra de Deus que é eterna. E Ele é a imagem do Deus invisível, que é eterno, e o Pai das luzes. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou ouvir pela palavra de Deus. Isso é fé. Se alguém ouve a homens dando honra a eles, o que não está escrito na palavra de Deus, desonra a Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos honrando o próprio Deus. E é pelo ouvi-lo que agora nós podemos agradá-lo, porque isso é fé. Em João 5,45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Jesus Cristo, Ele veio a essa terra não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus não vai acusar perante o Pai por termos falhado na palavra de Deus,
por termos deixado de seguir pela fé, por amor à sua palavra. Mas ele diz assim, olha, há um que vos acusa. Moisés que vos acusa. Moisés era muito acreditado pelo povo da sua época. Eles acreditavam muito em Moisés. Mas Moisés escreveu acerca de Cristo. E os judeus o rejeitaram. Esses desonraram. Como é que podem ser honrados os que desonraram? Existiam judeus que o honraram também. Esses serão honrados. Então a palavra de Deus e a lei de Deus é exatamente o que nos é dado a seguir. A lei e o testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, porque não há verdade neles. Então aqueles que têm a lei de Deus, têm o testemunho dos profetas, esses serão honrados, de acordo com a palavra de Deus. E no versículo 46 e 47, Jesus Cristo é bem claro as palavras dele aí. Porque se vocês cresces em Moisés, vocês creriam em mim. Mas como vocês não escutam Moisés, também não me escutam. Porque ele escreveu foi de mim. Mas se vocês não creem nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então aqueles que não creem em Moisés não creem na palavra de Deus. Por exemplo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem escreveu? Moisés escreveu essas palavras do Senhor. Eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se eu não acreditar nessas palavras que Moisés escreveu foi acerca de Cristo, eu estou desonrando. E desonrando, eu desonro o Pai. No princípio criou Deus os céus e a... Quem escreveu? Moisés. Se eu desacredito dessas palavras de Moisés, eu estou desacreditando que ele não escreveu acerca de Cristo. E Jesus Cristo assim, ele escreveu foi a meu respeito. E aqueles que me honram, eu honrarei. Mas existem aqueles que não acreditam nos escritos de Moisés, né? Já ficou no passado, isso foi para Israel. Mas essa é a palavra de Deus, válida para todos os discípulos de Jesus Cristo. Todos aqueles que acreditarem que Moisés escreveu foi acerca de Cristo estão crendo na vida eterna, que é Cristo, que é a própria palavra dele. Amém. Isso é tão claro, irmãos, que lá em João, capítulo 24, verso 27, mais uma vez ele escreve. E começando por Moisés. Então o leitor da Bíblia, ele começa por Moisés. Ele começa logo observando a criação. No princípio ali criou Deus os céus e a terra. Começa ali deslumbrando a semana criativa. Todo estudioso que quer saber acerca da vida eterna vai começar por Moisés. Depois ele continua com todos os profetas. Depois que ele leu Moisés e leu todos os profetas, eles vão entender que tudo aquilo ali explicava o que se achava escrito acerca de Jesus Cristo nas Escrituras. Não só Moisés escreveu acerca de Jesus Cristo, mas todos os profetas escreveram. Tanto é que a palavra é bem clara, uma frase que eu disse aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra, em Gênesis 1, verso 1.
João 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no verso 3, João diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é a prova de que João entendeu que Moisés, capítulo 1, verso 1, falava acerca de Cristo ali nas Escrituras. E é isso que nós precisamos aprender. Ter fé no ouvir a palavra de Deus, começando por Moisés, pelos demais profetas, e crendo que na palavra de Deus está a vida eterna, que a palavra de Deus são as palavras de Cristo que ele falou por intermédio do seu Espírito através dos profetas. Lucas 24, 27 é o texto, botei João. Depois nós fazemos essa correção, viu? Lá, na hora lá, eu entendi perfeitamente Lucas 24, 27 e botei João, não sei porquê. Mas foi uma correção. Os irmãos veem Lucas 24, 27. Importante que o teor está aí. Procure lá em Lucas 24, 27, que é o mesmo que está aí, viu? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava as escrituras e acerca do que se achava escrito de Jesus Cristo nela. Em Patriarcas e Profetas, na página 366, confirma aquilo que nós falamos. Cristo é chamado Verbo de Deus, de João capítulo 1, de 1 a 3. É assim chamado porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos, não só no dia de Moisés, mas em todos os tempos, por meio de Cristo. Então quem revelou a Moisés? Cristo. As palavras que estavam na boca de Moisés eram de quem? De Cristo. Aí vem para os outros profetas, todos eles. Quem? Cristo. Tudo testifica dele. O próprio Espírito de Cristo estava na boca dos profetas, conforme está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, verso 11. Também em Patriarcas e Profetas, página 366. Foi o seu Espírito que inspirou os profetas. O Espírito de quem? De Cristo. O Espírito de Cristo que deu a inspiração aos profetas. Significando dizer que o que os seus profetas falaram era a palavra de Cristo na boca dos profetas, digno de toda aceitação. Cristo, ele era tão verdadeiramente o mestre de seu antigo povo, como era quando veio ao mundo trajando as vestes da humanidade. Vamos entender isso aqui, irmãos. Como é que Cristo era o mestre de seu povo antigo? O mestre de Moisés, o mestre de Davi, o mestre de Abraão, o mestre de Isaac, o mestre de Jacó, o mestre de todos os que viveram na terra, todos os seus antepassados, o mestre dos discípulos, o nosso mestre. Ele é tão verdadeiramente o nosso aqui como ele era o do povo antigo. E o mestre, ele ensina através de quê? Da palavra. A sua palavra era tão verdadeira naquela época como é agora. É tão validamente para nós como era válida para aquele povo antigo. Então ele era verdadeiramente o mestre de seu antigo povo. Vamos entender isso aqui. Como é que ele era o mestre de seu antigo povo? De que forma ele era mestre? Porque ele não tinha vindo como homem ainda. Como homem ele disse: eu sou o mestre de vocês. Ninguém chama mestre. Mestre é só um. É Cristo. Então, como era quando veio ao mundo trajado as vestes da humanidade, aqui ele se manifesta como mestre dos discípulos. Mas esse mestre dos discípulos era tão verdadeiramente o mestre do povo antigo como era deles, dos discípulos. Agora vamos entender os textos. Um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então quantos mestres? Um só.
só é o vosso mestre. Observe isso, irmão. Quantos mestres existem? Como é o nome dele? É Cristo. Não tem outro mestre. É Cristo, o único mestre. Ele é tão verdadeiramente o mestre de Moisés como o meu e o teu mestre. Tanto nos escritos do Antigo Testamento como nos escritos do Novo. Ele é o mestre. Ele sozinho é o mestre, que é o Cristo. Agora entendamos isso. Que ali diz o preço do Evangelho, página 284. O Espírito Santo é o único. Vou voltar. Um só é o vosso mestre. No Antigo Testamento, quem era o mestre? Cristo. É o único. Um só é o vosso mestre. Ele é tão verdadeiramente o mestre do seu antigo povo, como era quando veio ao mundo trajando as vestes da humanidade. Ou seja, antes dele se trajar como homem, ele também era mestre. Quem era ele? Deus. Deus é Espírito. O Espírito que instruía o povo antigo era Cristo. Como Deus, ele era mestre. E como homem, ele era mestre. De forma que um só é o vosso mestre. Que é o único que nos instrui, na verdade, hoje. Por meio de quê? Do seu próprio Espírito. Então, o Espírito é o único mestre que nós temos, que é eficaz da verdade divina. Se alguém está sendo guiado pela verdade, se alguém não tem o dom que só vem de Deus, esse aí é o dom máximo. É o mestre eficaz que nos guia em toda a verdade. É o guia eficaz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas como pode ser Cristo, homem, o mestre, e esse mesmo homem mestre não deixou de ser Deus, era Deus no meio daquele povo antigo e era o mestre deles também? Há dois mestres? Não. Um só, que é Cristo. Esse que é Cristo é único. Um só é o vosso mestre. Em Mensagem Escolhida, volume 1, página 127, um é nosso mestre. Mais uma vez confirmando a Bíblia. Isto é, Cristo. Para que não fique dúvida. Não, tem dois mestres. Há uma trindade aí. Lembra do sincretismo religioso das igrejas? Um colaborando com o outro? Em divindades? Em lugar de Cristo, que é um só mestre, eles colocam dois. O Pai, o Filho, o Mestre e o Espírito Santo, outro mestre. Porque aqui ele vai estar dizendo que o Espírito Santo é o único mestre eficaz. E Cristo não era eficaz? Como homem? Então não está de acordo com o Espírito de Ellen White. O Espírito Santo é ele mesmo. Se é ele mesmo, então é um só mestre mesmo. Devemos aceitar o Espírito Santo em nosso coração como sendo o Espírito de Cristo, ou seja, o próprio Cristo habitando em nós através da palavra de Deus. A Ele nós devemos olhar. É nosso mestre único, o nosso único mestre, o nosso um só mestre, que nós devemos olhar. O nosso olhar deve estar voltado para o nosso único mestre, Cristo. Dele devemos receber a nossa sabedoria. Dele devemos receber nossa sabedoria.
De quem nós devemos receber a sabedoria do alto? De Cristo. Ele é o único. Errais não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. A Escritura, ela é feita de Gênesis a Apocalipse, do A ao Z. Não tem nenhuma outra letra que esteja no meio dessa Bíblia, a não ser as letras do alfabeto. E Ele é a palavra. Então nela está a sabedoria. Dele devemos receber nossa sabedoria. E Jesus Cristo diz agora para a igreja de Laodiceia, que vive nesses últimos momentos da história, a 7ª igreja, nós falamos um pouquinho da primeira. A segunda entra do mesmo jeito que Cristo dizendo: eu conheço as obras de vocês também. Vocês não são frios, mas vocês também não são quentes. Vocês se conformam com a mornidão. E por vocês ser morno e não ser frio e nem quente, eu vou vomitar vocês da minha boca. Vomitar vocês da minha boca. Preciso, eu não tenho falta de nada, só que vocês não sabem. Vocês são desgraçados. Até tipo um xingamento quando diz isso, né? Vocês é desgraçado. Desgraçado é desprovido da graça. Desgraçado. Eu não vou dar esse favor para vocês, porque isso aqui é imerecido. Eu dou para quem eu quero. E os que eu vou dar esse favor é para os que me honram. Então vocês vão ser vomitados. Vocês se acham que têm direito a todas essas bênçãos, vocês acham que são ricos da palavra, vocês conhecem, mas vocês não sabem que são desgraçados. Vocês não sabem que vocês são desprovidos de graça. Vocês não sabem que vocês são miseráveis. Vocês também não sabem que são pobres, mesmo achando que são ricos. E vocês não sabem que são cegos, guiados por cego, e vão cair no buraco. E vocês também não sabem que são nus. Acham que estão vestidos, mas desprovidos da veste da justiça de Cristo, desprovidos da palavra de Deus. Eu vou vomitar vocês. Irmão, Claro. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 188, diz assim, ó: seria mais aceitável ao Senhor se os mornos, professos de religião, nunca houvesse feito menção de seu nome. Menção de nome de quem? De Cristo, que é cristão, né? Aí diz assim: eles são um contínuo peso àqueles que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São uma pedra de tropeço ao descrente, e os anjos de mal exultam sobre eles e zombam dos anjos de Deus, por causa de seu tortuoso caminho. Esses são uma maldição para a causa na pátria e no estrangeiro. Acerca-se de Deus com seus lábios. Acerca de Deus com seus lábios, o coração. Acerca-se de Deus com seus lábios, mas o coração está longe dele. A palavra é dura, né? É melhor que não faça, nem não dizer cristão e vive morno. E o Senhor tem repreensão, porque Ele repreendeu os fariseus, e essa repreensão dos fariseus é aplicável aos que perderam o coração, o primeiro amor. Então, aos que perderam o primeiro amor, eles serão repreendidos por aqueles os quais têm o Espírito de Deus na sua boca, e eles vão repreender em nome de Deus aos fariseus modernos,
porque perderam o seu primeiro amor e vivem como se fosse crente e não sendo, professando ser judeu sem ser, e pertence à sinagoga de Satanás, segundo o que está escrito. Uma religião fria, uma religião legalista, jamais pode levar almas a Cristo. Talvez seja isso que as igrejas hoje não estão levando pessoas a Cristo. Talvez seja isso que as pessoas não estão sendo tocadas com poder, porque é fria e legalista. Não tem Cristo na vida. Se não tem Cristo na vida, não pode levar almas a Cristo. Porque os que podem levar almas a Cristo são aqueles que têm Cristo na vida. Pois é destituída de amor. As pessoas, para levar mensagem para as pessoas, têm que ter amor. Se ela não tiver amor para salvar, ajudar, levar a salvação, que é Cristo Jesus, para as pessoas, ela não tem Cristo. É uma religião puramente sem Cristo. Compete então a nós conhecer as nossas deficiências, conhecer os pecados que temos, inclusive pecados específicos que causam trevas na nossa vida, e também buscar o que está causando essas problemáticas todas espirituais na nossa vida. Então precisamos, compete a nós conhecer também essas nossas debilidades, onde eu estou débil. Porque está escrito que a igreja de Deus ela é débil. Então, se a igreja de Deus ela é débil, a igreja de Deus precisa reconhecer onde está essa debilidade. Então, são dois pontos: pecados específicos e debilidades em nossas vidas precisam ser conhecidas. E quem pode conhecer? Eu, você, cada um de nós devemos conhecer as nossas deficiências, os nossos pecados específicos e as nossas debilidades espirituais. De repente alguém pode ter uma debilidade, um defeito de caráter que precisa ser corrigido, e eu tenho que reconhecer isso, porque se eu não conhecer isso, colocando diante de Cristo, eu não vou vencer, pelo contrário. Aquela debilidade vai continuar em mim e ela vai me vencer em vez de eu vencer ela. Os que realmente amam a Deus, eles têm evidências no íntimo da alma. Eles têm evidências interiores que são amados por Deus. Então, quem é amado por Deus, guarda os seus mandamentos. Quem é amado por Deus, não abandona a sua palavra, porque aqueles que amam a palavra de Deus, que são amados por Ele. Então, essa interioridade evidêntica é uma forma de que as pessoas estão em comunhão com Cristo, de que seu coração ele é aquecido por ardente amor. Em João capítulo 1, versículo 3, na primeira carta, ele diz o seguinte: o que vimos e o que ouvimos, isso nós anunciamos para vocês. Não podemos anunciar algo que nós não vimos e ouvimos. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas bem-aventurado também aqueles que ouvem a palavra de Deus, que praticam ela. Os que ouvem e que praticam. Então, o que vimos e o que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vocês tenham comunhão conosco, para que tenhamos a mesma fé, para que acreditemos nas mesmas coisas, para que demos o mesmo parecer. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A comunhão é com Deus, é com o nosso único mestre, Cristo Jesus. E tendo comunhão com Cristo, a comunhão é existente para com o Pai. E assim, tendo essa comunhão com o Pai e com o Filho,
é a comunhão dos seguidores de Cristo. Glória a Deus. Na meditação matinal exaltai, página 303, quando quer que alguém renuncie o pecado, que é a transgressão da lei, a sua vida é posta em harmonia com essa lei, caracterizando-se por perfeita obediência à mesma. Esta é a obra do Espírito Santo. Olha aí, ó. Nos levar a uma perfeição, nos levar a um molde, segundo o molde de Cristo. É a obra do próprio Espírito de Cristo fazer isso na nossa vida. Ninguém poderá ser perfeito sem Cristo. Ninguém pode vencer um pecado específico, ninguém pode vencer uma debilidade se não for por meio de Cristo. E senão pelo meio da palavra de Deus, o Espírito Santo pode operar. O Espírito Santo opera na nossa vida por meio da palavra de Deus. Quando ela é rejeitada, aí a coisa complica para nossas vidas. A luz da verdade é obtida pelo exame cuidadoso da palavra de Deus. Quando se faz exame cuidadoso da palavra de Deus, que é a verdade, é a luz e a vida, essa luz, ela agora negligenciada, complica a vida de qualquer ser humano, qualquer ser. A voz da consciência e as operações do Espírito Santo é que vai produzir no coração um genuíno amor de Cristo. Esse amor, ele se manifesta na obediência. Então a voz de Jesus Cristo, a voz da consciência, quando nós lemos a palavra de Deus, ela diz uma coisa, e quando nós teimamos, estamos indo contra a nossa consciência. Nós estamos indo contra a própria operação do Espírito Santo que operou essa mentalidade ali, através de sua palavra. E é teimando contra a voz da consciência que o Espírito Santo vai se retirar das pessoas. E quando ela se retirar, significa dizer que a pessoa foi vomitada. Ela não mais vai ser tocada, tá, pela palavra de Deus. E aí isso produz no coração o genuíno amor de Cristo. É a palavra de Deus. É a voz da consciência e o cuidado examinoso aí por meio da palavra. A linha de demarcação entre os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos é bem diferenciada daqueles que não amam a Deus e nem guardam os seus mandamentos. A diferença é que os que não amam e desprezam os seus preceitos há de ser clara e distinta e serão vomitados. Isso ocorre no meio do próprio professo povo de Deus. Há pessoas no meio do próprio professo povo de Deus que guardam os mandamentos. Tem outros que não guardam. É para isso que ele está falando. E agora, sendo rejeitados os ensinos de sua palavra, Deus retira o seu espírito. Olha o vomitado que é. Deus não pode oferecer as orações desses, não pode aceitar os seus cultos, não pode aceitar os seus ensinamentos, não pode aceitar as suas orações, porque esses estão rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o próprio Espírito, que é vida. Está escrito dizendo que se a palavra dele estiver em nós, e nós estiver nele, nós pedimos, podemos pedir o que quisermos, ele nos dará. Mas se não estiver na palavra dele, sendo rejeitados os ensinos da palavra dele, o que ele agora tem a fazer? Retira o seu espírito desses e deixa esses entregue aos enganos que amam. Não gosta, né, do engano? Não ama, não é aquilo que não é a palavra? Pois agora o Senhor diz: pois ama o que tu quiser, eu só tiro agora de ti o meu espírito.
E as pessoas andam, então, a partir de então, aos critérios do inimigo. E ele diz: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Quem diz isso? Cristo. E como ele pode entrar? Ele é o único professor capaz de me ensinar. Ele ensinava os discípulos como homem, sem entrar neles. Mas agora, para nós, ele precisa entrar. Ele não está aqui mais como homem. Ele prometeu ir, e agora enviar o Consolador, o outro, que era ele mesmo despojado do humano, o único mestre eficaz. Que ele diz: estou à porta e bato, se vocês abrirem, eu entro. Então nós precisamos individualmente abrir o coração ao amor de Deus. Precisamos vencer o egoísmo. E o egoísmo só se vence pelo poder de Deus, através do seu Espírito. Precisamos vencer o egoísmo e só podemos vencer abrindo o coração. Aí nós vencemos a dureza dele também. É claro que deixando agora que Jesus tome posse da alma. Nós não podemos agora ser o dirigente da nossa alma. Nós temos livre-arbítrio, mas quando nós deixamos Cristo dirigir a nossa alma, significa dizer que quando nós deixamos a palavra de Deus ser a guia de nossa vida, significa dizer que agora nós estamos entregando a guia a Jesus. Jesus agora responde e diz, em João 14,3, citando aqui agora o texto: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará onde? No coração, na vida. Se eu não amo, amo a Cristo, ele está dizendo que se alguém me ama, guarda a minha palavra. Então ele está querendo dizer o seguinte: quem não guarda a minha palavra, não me ama. Ele pode dizer o tanto quiser que ama, mas não guarda a palavra dele, aqueles que não o amam. Mas os que lhe amam, guardam a palavra dele. E ele diz assim: os que guardam a minha palavra, meu Pai também o amará. Por que que meu Pai o amará? Porque esses me amam. Porque esses guardam a minha palavra. Guardando a minha palavra, guarda a palavra do Pai. E por isso meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, desde que abra a porta às batidas que eu dou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Olha só. E se ele entra, quem vai com ele? O Pai. Porque Deus é Espírito. E o Espírito é um só. O Espírito do Pai e o Espírito de Cristo. A sua presença, a presença de Cristo ali está a presença do Pai. É o Deus onipresente no coração dos seres que amam a palavra de Deus. De que forma nós somos edificados para a morada de Deus em Espírito? Quando nós demos lugar a palavra dele. Agora, essa palavra dele nos dá edificação espiritual para sermos um templo vivo para o Deus vivo. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é morada de Deus em Espírito? Vocês não sabem que o corpo de Deus é casa de habitação do Espírito Santo? E que ele, a partir do momento que estou à porta e bato, vocês abrindo, ele entrando, agora ele habitando em vocês, e agora vocês não sabem que isso é proveniente de Deus e que não são vocês de vocês mesmos. Nós não pertencemos a nós. Não foi nós que nos fizemos a nós mesmos. Ah, eu nasci que meu pai e minha mãe foi eles que me fizeram. Não. Antes disso, devemos reconhecer que Deus é que fez toda a raça por meio de Adão e de Eva.
Não pertencemos a nós mesmos. Por isso ele diz: estou à porta e bato. Precisa de se abrir essa porta para que Cristo possa entrar e o Pai vir junto com ele. O Espírito Santo vem ter comigo e contigo. Vem ter com a alma como consolador. Então quem é o consolador? O Espírito Santo. E o Espírito Santo nós vamos entender que é realmente Cristo. Porque ele mesmo é que está batendo a porta do coração para que Jesus possa entrar. Então ele diz: abre, que eu quero entrar. Então abrir a porta do coração e Cristo entra. Esse é o Consolador. E tereis um Consolador. Esse é o Consolador. É o que Cristo prometeu enviar para os discípulos. E lá no Pentecostes ele enviou, cumpriu a promessa. Tem uma promessa também para nós nesses últimos dias. É o mesmo Espírito de Cristo que desceu lá no dia de Pentecostes, que descerá em grande medida sobre os obedientes da sua palavra. Amém. Se o homem ele colocar a sua vontade do lado de Deus, se o homem que coloca a sua vontade do lado da vontade de Deus, rendendo completamente o próprio eu à vontade dele, olha onde faz a diferença. Cada um de nós temos nossas decisões. Nós temos uma direção a tomar em nossa vida. Mas felizes aqueles que colocam a vontade de Deus na frente e a vontade dele vai na vontade de Deus. Abre-se a porta do coração e Jesus entra. É aí onde Jesus entra. Quando nós abrimos, tá, o nosso coração para a vontade de Deus. Agora se abre essa porta. E agora Jesus entra. E entra para ficar. É habitação, não é visita. Às vezes ele visita nossos corações, mas na verdade ele quer morar nele. Visita a gente passa de passagem. Você pode abrir a porta para uma visita, mas a visita vai embora. Assim é que Jesus tem feito na vida de muitos. Só visita, depois vai embora. E ficamos carentes da moradia de Cristo em nós ainda. Não basta só as visitas dele. Tem que ter a habitação, a sua residência fixa em nosso coração. Abre-se a porta do coração a Jesus, ele entra, agora ele fica como hóspede, bem-aventurado. Deus nada aceitará de nós, de mim e de ti. Deus nada aceitará de vós, a não ser a habitação de Jesus. Olha o que ele unicamente aceita de nós. Ele aceita de nós unicamente a habitação. Sabe por quê? Ele habitando, agora o que ele realizar se efetua. Ele habitando, a vontade dele prevalece. E a minha vontade se submete a dele. Ele habitando, as deficiências serão resolvidas. Os pecados exclusivos serão vencidos. Os defeitos de caráter também. Ele habitando, por isso que ele exige unicamente, Deus nada aceitará de vocês. Ele só aceita o quê? A habitação interior de Jesus. Se temos em nossas vidas a habitação interior de Jesus no nosso coração, isso é a única coisa que ele aceita de nós. Porque tudo que ele aceita tem que ser por meio de Cristo. E se Cristo ainda não habita no meu coração, até para ele fazer a mediação por nós, não tem como ele fazer. Porque vivemos de forma fria, de forma morna, sem ser frio nem quente. Diz que Deus, ele dá o seu perdão aos pecadores arrependidos. Ele ouve as orações deles. Lá em João 9,31 está escrito, dizendo que ele não ouve a pecadores. E todos nós somos.
Mas existem os pecadores que querem a habitação de Cristo e tem aqueles que vivem a bel prazer segundo suas próprias concupiscências. Então Deus nada aceitará de nós a não ser a habitação interior de Jesus. Quando Ele agora bate a porta, nosso coração nós abrimos, Ele entra e agora teremos um Consolador. Irmão, Sim, irmão. no caso das visitas, ele não vai aceitar também. Se ele é vindo para nós só para visitar, não está no acordo dele. Não está ainda como deve ser. Ele tem que vir Para ficar. Isso. E nós às vezes demos, em parte nós damos lugar para a palavra de Deus, em parte. Depois nós esquecemos, damos lugar a outras coisas. E vai embora. Quando você estiver com ele todo o tempo no coração, as atitudes, as decisões, tudo são acertadas. É porque ele está. Então no caso da gente que ele vem e volta, até o perdão vai entrar em dificuldade. Né? Exato, nós vamos ter que decidir uma hora ter um só Senhor. Tá em Não dificuldade. podemos ficar servindo dois senhores todo o tempo. De meio-dia à tarde eu sirvo a Deus, de manhã para meio-dia eu sirvo aos meus desejos, aos meus gostos, ao meu bel prazer. Aí nós não podemos, tem que chegar agora a decidir. E agora essa questão do Espírito Santo, irmãos, é tão claro, porque a única coisa que Deus aceita é a habitação interior de Jesus. Ou seja, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. A única coisa que ele aceita. E esse Espírito Santo é o próprio Cristo, diz Ellen White. Os pioneiros diziam isso também. Aí no Notebook 79. A prova que o Espírito Santo é o próprio Cristo, que aí está a habitação dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Como é que ele pode entrar? Como Deus, porque como homem ele não tinha como entrar. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo como homem. Então foi para benefício dos discípulos e nós também, que ele teve que ir, deixou os discípulos aqui, foi para vir como Deus, como onipresente. Aí esses textos provam que é o próprio Cristo mesmo. É por Eis isso que estou convosco todos os dias. Por isso que Jesus pede para a gente vigiar e orar, Sim. para a tentação não ficar evadindo e ele ficar voltando, né? Por isso que ele diz vigiar e orar, para que não entre em tentação, ou seja, a tentação é as falhas que a gente vai tendo e as trevas vai entrando, ela pega os pequenos espaços, vai entrando lá, e ele vai saindo, né? O cair é do homem. E aí, Você estando cheio do Espírito Santo, sendo guiado por Cristo, pelo Espírito de Cristo, você vai cair. Não. Mas quando ele sai, pode ou não pode? vai cair. Mas o levantar de Deus significa dizer o quê? Quando ele está no nosso coração, habitando internamente, isso aí é o levantar. E ele estando com o homem levantado, oreis para que vocês não caiam. Vendo o outro caindo, agora ore por vocês, para que vocês não caiam. Ou seja, se Cristo sair, um segundo sequer, nós caímos. Nós não podemos nos manter em pé sem Cristo. Então aí, é claro aí o texto, ó, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Irmãos, quando a gente prega isso numa classe de pessoas, mesmo que professa ser da igreja de Deus, ele diz, não pode ser, o Espírito Santo não pode ser Cristo. Eles estão lutando contra quem? Contra a palavra. Isso é contra a palavra, quem é a palavra? É Cristo. Eles estão lutando contra o próprio Cristo. Se eles estão lutando contra o próprio Cristo, Cristo está fora do coração deles. Eles podem dizer que tem Cristo no coração, que eles abriram a porta do coração para Cristo, mas é mentira. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. E esse aqui, essa palavra, o Espírito Santo é o próprio Cristo, isso aqui é mandamento, pode ter certeza. É palavra de Deus, não tenha dúvida. A palavra de Deus é mandamento. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte aos Coríntios:
A palavra que eu vos digo não é a palavra minha, não. É a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é mandamento. A palavra do Senhor é mandamento. E para nós isso aqui é a palavra do Senhor. Então é mandamento. Palavra clara, sem rodeio. O Espírito Santo é Cristo. Tá aí. Outro texto. Manuscrito Relés, volume 14, página 23 e 24. O Espírito Santo é Ele mesmo. Ele mesmo quem? Cristo. O Espírito Santo é Ele mesmo, despido da personalidade humana. E quem foi que se revestiu da veste de humanidade? E foi Cristo? Então quem vestiu essa veste é um que pode se, vamos dizer assim, se despojar dessa veste, não é não? Sim. Se não tivesse vestido, tinha como ser vestido. É. Então é um que pode se tirar a veste, é aquele que se vestiu com ela. E ele agora tira essa veste da humanidade, agora como Deus ele habita em nosso coração, efetuando o que ele realizar na vida de cada crente. Amém. E para os que são chamados, diz que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Os escolhidos foram chamados, mas os chamados nem todos foram escolhidos. Mas para os que são chamados, os que foram chamados foram só da igreja adventista do sétimo dia? Não. E os que foram escolhidos foram só da igreja adventista do sétimo dia? Também não. Porque aqui os chamados está entre, não sabe, irmão? Os que foram chamados está entre os dos naturais e dos estrangeiros, entre os judeus e os gregos. Para os que são chamados, seja judeu, seja grego, seja natural ou estrangeiro, pregamos a Cristo. A quem nós pregamos? Cristo. Ele é o que, irmãos? Poder de Deus. Nós pregamos, seja para judeus ou grego, nós pregamos para eles o poder de Deus, que é Cristo. E esse poder, que é Cristo, deve estar em nosso coração. O coração só é transformado à semelhança de Cristo, agindo através desse poder. E esse poder é Cristo. Ele também é sabedoria. E a única coisa que pode nos fazer sábio para a salvação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos torna sábio. É a palavra de Deus que nos torna parecido com Cristo. Nós pregamos também, nesses dias, a Cristo, que é o poder de Deus, que é a sabedoria de Deus. Amém. E para vocês terem certeza que é Cristo, olha o que diz esse texto, caminho a Cristo. É preciso um poder que opere interiormente dentro de nós, um poder que é Cristo. Uma nova vida que proceda lá do alto, antes que eu e você possa substituir o pecado pela santidade. O pecado é a transgressão da lei. Então, antes que haja uma perfeição para vencer essa transgressão, é preciso um poder para trocar o pecado pela santidade. E esse poder quem? Como é que nós fazemos essa troca? Quando nós, a partir do momento que nós escutamos ele bater a porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Então, quando ele entra agora esse poder para nos fazer santo. Agora é substituído. Porque você tem vontade de vencer, você não tem esse favor porque ele é imerecido. A graça de agora ele entra. Você recebe essa graça através da entrada de Cristo. E agora ele realiza em nós as vitórias necessárias para a nossa salvação. Até para quem está também nos acompanhando pela internet,
esse texto é um apelo àquela velha desculpa de a gente dizer assim, não, quando eu me preparar, aí eu vou para a igreja. Então, você diz assim, faz o convite. Não, quando eu não estou preparado ainda, quando eu tiver, aí eu vou. Só que não tem como a gente se preparar antes, como o texto está dizendo aí. Então, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade, Cristo tem que habitar em nós. E Ele só habita quando a gente aceita Ele primeiro, né? Então, não tem condição de você se preparar para ir para a igreja, no sentido de aceitar Cristo. Né? Primeiro você aceita Cristo. E aí depois é que essa mudança vai acontecer. É impossível ela, segundo o texto, acontecer antes de aceitar Cristo como nosso Salvador. Vamos tirar aqui um aprendizado aqui, irmãos. Há pessoas que elas buscam a palavra de Deus, entendem da forma delas e acham que é por força que as pessoas aceitam Cristo. É por violência, é na marra, é na bruta, como diz o outro. Não adianta, irmãos. Eu tenho o irmão fulano tal que ele só faz assim, faz errado. Vou fazer isso aqui para eles consertar. Não vai se consertar. Ele só vai se consertar se ele aceitar a palavra. Eu posso falar 1000 vezes a palavra para ele, se ele rejeitar 1000 vezes, ele nunca vai aceitar. Deixa que é por amor. O amor é maior do que a fé. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E se ouve a palavra de Deus, deve ser por amor. Se não for por amor, nunca vai ser convencido. Você já viu pessoas que têm a sua fé e acham que todos têm que ter a fé dele? Errado. É para termos a mesma fé. Mas isso tudo tem que vir pelo mesmo amor. Não adianta você forçar a barra. Tem que ser crente, tem que fazer isso, porque senão vai complicar se você não aceitar a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que nem na igreja estão ainda, mas acreditam naquilo que já leram. Estão em melhores condições que aqueles que estão conosco, que desacreditam da palavra. Então não é por força, não é por violência, mas por meu espírito. Olha só, irmãos. Não é com nossas forças, mas com a força do poder de Deus que habita em nosso coração, que é Jesus Cristo. É assim que funciona. Pare de se martirizar por pessoas que você gosta. Mas por amor a eles pregue a palavra do jeito que ela é. A aceitação não é sua, é da pessoa que você prega. Mostre a salvação e mostre a perda se não seguir a salvação. É isso que nós temos que fazer. A única coisa que temos que fazer. E orar pelas pessoas que aceitem. Quem é que opera em nós? Filipenses 2,13. Portanto, é Deus que opera em vós, tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. É assim que está lá. Mas olha o que Ellen White escreveu nessa meditação. É Cristo que opera em vós. Se é Cristo que opera em mim e em você, então a nossa operação não vai resolver nada. E aqui implica em dizer que Cristo é Deus. Porque Deus é Espírito. A irmã White já manifestou ali, disse que o Espírito Santo é o próprio Cristo. E se é Cristo que opera em nós, é claro que Ele é Deus. Aí Filipenses 2,13 está dizendo, portanto é Deus que opera. Se nós não deixar Cristo operar, não vai chegar à perfeição. Aí Filipenses 2,13. Porque Deus é que opera em vós, para querer como efetuar segundo sua boa vontade. Jesus, porém, respondendo, disse, já citamos esse texto de Mateus 28,29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, é um erro que nós cometemos, por não conhecer, errais não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, está lá em Oséias, também dizendo que em Oséias lá, diz que meu povo perece por falta de conhecimento.
E agora Deus envia a nós o Espírito de seu Filho. Quando Ele dá-nos a nós o seu Espírito, Ele está nos dando a si mesmo. É Deus mesmo que está sendo dado em nosso coração. Quando Ele cede agora o Espírito dEle para habitar em nosso coração, atendendo aquele chamado, eis que estou à porta e bato, ali a palavra de Deus entrando, é Cristo entrando. Quando Ele dá a palavra de Deus aos nossos corações, Ele está dando a Ele mesmo. Que o verbo era a palavra era o que era o verbo, estava com Deus e era Deus. Então, se era Deus, quando Ele nos dá a sua palavra, Ele está dando a si mesmo. Quando nós falamos do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, nós estamos, na verdade, falando de sua presença e poder. Se Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, quando nós estamos falando do Espírito Santo, na verdade, nós estamos falando de Cristo, que é o poder de Deus. Ali Ele estando, ali está o Pai também. Ou seja, a presença do Pai, que é Deus, e de seu Filho, que era a sua palavra, também era Deus, agora ali estando presente no coração do ser humano, através da própria palavra, tá? Ali está a presença de Deus. E agora nós, assim sendo, estamos agora recebendo da palavra, que é o Espírito em nossos corações. Então, falando do Espírito Santo, nós estamos falando da presença e do poder de Deus através da sua santa palavra. Olha o outro texto, meditação matinal, recebereis poder, página 13. Cristo deu o seu Espírito como poder divino para vencer. Quem é que vence, irmão, em nossas vidas? Poder. Que poder é esse? Cristo. Quem é Ele? O Espírito Santo. Ele deu vida de sua própria vida. Ele deu para nós um poder divino para nós vencer. Ninguém vence sem um poder divino. Todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal, o poder que nós habita, ele vai vencer. Se eu tenho o defeito de falar da vida alheia, uma hora vai parar automaticamente. Não precisa nenhum esforço humano para deixar de falar da vida alheia. Basta o Espírito de Deus, através do seu poder, ele para automático. Seja qualquer coisa, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo há. Se o Espírito Santo descer sobre a pessoa que ama o mundo e as coisas que no mundo há, essas tendências, seja ela hereditária, seja ela cultivada para o mal, vai ser vencida em nome de Jesus. Amém. Só não pode abusar do favor imerecido, né? A graça de Deus que não tem menção. E vai chegar um momento que o nosso intercessor vai parar de interceder e vai dizer: está feito. Aí Satanás, ele conseguindo esse plano dele aí, que diz que é plano de Satanás. Eles vão ganhar a igreja também. Não é só o mundo, não. Vão ganhar a igreja também. Se eles tirar o olhar do santuário que está sendo realizado lá no céu, vai acabar o tempo e as pessoas não vão ter mais como se salvar. Então, como já falamos, Jesus Cristo é um só mestre, seja ele como homem, seja ele como Deus, ele é também como Deus um mestre eficaz, como homem da mesma forma. E o Salvador é o nosso Consolador. Quem é o Salvador? Só tem um também, né? Quem é ele? Então, unicamente é o Consolador. Porque a Bíblia diz que há um só Deus e um só Espírito. E que é um Consolador é o Espírito. Então, se há um só Salvador e esse um Salvador é o Consolador, então significa dizer que esse Salvador é aquele que fez o homem e que agora, após o homem ter caído, ele veio salvar o mesmo da sua ruína. Agora consolando, tá? Através do seu Espírito. E Ellen White disse assim: isto
eu tenho provado que Ele é o Consolador de vocês, é Cristo. Nos dias de Ellen White já tinha essa problemática do assunto de Trindade. O Espírito Santo é outra pessoa depois do Pai e do Filho. Não, o Espírito Santo é o Salvador, isso eu tenho provado que Ele é. Isso era uma doutrina de Jesus ou uma doutrina nicolaíta? Essa aí. O Salvador não se Sim, de Cristo. E aqui é uma trindade, 3 pessoas distintas. É de Cristo ou é de nicolaítas? Então, nós devemos odiar a doutrina dos nicolaítas. Embora nós sejamos depois odiados por isso. Mas aquilo que Cristo odeia, nós devemos odiar. E aquilo que Cristo ama, nós devemos amar. É o sincretismo religioso. Né? Nosso Criador é quem? Então vamos ver aqui, irmão. Nosso Criador é Jesus Cristo. Nós não temos dúvida disso, né? Que o nosso Criador é Jesus Cristo. O Salvador é nosso Consolador. Está falando de 3 pessoas ou só de uma só? O Criador é o Salvador? Sim ou não? Sim. Esse Criador que é o Salvador é o nosso Consolador? Então é 3 pessoas? Ou é só uma? Claro, tão claro como a água, irmãos. Quem quiser duvidar disso aí, está duvidando da própria palavra de Deus. Quem duvida da palavra de Deus, não tem amor não. Quando está com clareza desse jeito? É claro. Diz aquele que me negar diante dos homens. Quem é o autor do ser? Quem é o dono de Adão? Quem fez ele? Quem é o autor? Cristo. Ele criou a estrutura humana? Sim. Não, mas lá quem criou foi o Pai. E esse texto aqui? E o Pai não estava em Cristo? Se o Pai está em Cristo, até para ele entrar no coração humano, o Pai entra com ele, ao ele fazer o homem, quem estava na verdade fazendo? Não era ambos? O que está escrito lá em João 3,4? O Espírito de Deus me fez. O mesmo Espírito de Deus que fez o homem é o mesmo Espírito que quer habitar no homem. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele fala que a imagem de Deus criou o homem. É o autor das leis físicas. Quem fez, por exemplo, a lei da saúde para o homem? Quem? O mesmo Criador. Como é o nome dele? Jesus. Ele é o autor do nosso ser. Ele é o autor das leis físicas. Foi ele quem fez, o autor é quem faz. E também é o autor da lei moral. Então quem deu os 10 mandamentos? Quem fez? Foi ele, Cristo. Foi ele que deu. Porque hoje as pessoas dizem, naquele tempo era o tempo do Pai, hoje era o tempo do Filho. Que pensamento, hein? Que misticismo. Que sincretismo é esse, hein? Ele criou a estrutura humana, ele fez a lei de nosso ser, que governa todo o nosso ser. Ele também foi quem deu a lei moral, quem fez a lei moral deu para o homem viver em conformidade com essa lei moral. Só ele, o Criador. Olha só agora, confirmando o texto. Meditação matinal para conhecer o Pai em desuso. Só confirmando o que nós já lemos. Só ele, o Criador do homem, podia ser seu Salvador. Lembra que ela diz? Isto eu tenho provado que ele é. O nosso Salvador é o nosso Consolador. Por isso, quando eu disse que o Criador é o Salvador e o Salvador é o Consolador, é porque aí está escrito. Ó. E é pela fé. Mas é pela fé no ouvir a palavra de Deus. Mas não pode ser. Se não pode, está escrito: bem-aventurados que não viram e creram. E agora eu olhando com meus olhos, vendo isso aí tudo, e não creio. Tomé estava vendo e não estava crendo.
E bem-aventurados que não viram isso aqui, mas quando chega nos ouvidos deles, eles creem. Não viram, mas vão crer. E às vezes nós estamos vendo e não cremos. Porque botamos na nossa mente, na nossa cabeça, que é 3 pessoas distintas. É uma trindade. Então, o sincretismo religioso, eles tinham, embora muitos, eles agora se harmonizavam de tal forma que um ficava agora pegando as coisas dos outros. Agora, porque toda igreja crê em trindade, eu vou crer em trindade. Isso é um sincretismo religioso. Não saiu da boca de Cristo, não saiu da boca dos profetas, não saiu da boca de ninguém. E hoje as pessoas creem que é uma trindade. Para nós crer, tem que ser no que está escrito. E no que está escrito na palavra de Deus. Aí não, aqui é de Ellen White, não é a palavra de Deus. Bota a prova. Se alguém estiver falando de acordo com o que está lá, rejeite. Esse nome na Bíblia de trindade, como é que eles vão? Ninguém é obrigado a crer no escrito de Ellen White. Agora, o Adventista sétimo dia está na obrigação de seguir esse escrito por ter sido doutrinado. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós também temos um espírito. Mas nós somos 2 pessoas? Mas o meu espírito se alegra. Em quem? Em Deus. Quem é esse Deus? O Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus Cristo. Ele é também o nosso Consolador. E o que aconteceu com o povo? Em Salmo 106, versículo 21, o povo se esqueceu de Deus. Quem foi esse Deus esquecido? Quem é ele? O Salvador. Quem é esse Salvador? Que nós já sabemos que é Cristo, que é Deus. Foi ele que fez grandezas no Egito? Foi ele que abriu o mar vermelho? Foi. Ali era Cristo, que estava à dianteira, através de uma coluna de fogo durante a noite. Aliás, durante o dia era uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Ali era Cristo, pois foi ele que fez grandezas no Egito e foi ele que foi esquecido pelo mundo, pelo profeta, o povo dele. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que é unicamente Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Foi esquecido. Pode ver uma coisa, irmão. O boi, ele conhece seu possuidor, seu dono. O dono do homem é Deus, o que fez. O boi, ele conhece o seu possuidor. Tu tem um boi, tu tem um jumento, ele conhece até a manjedoura que você põe lá para ele. Mas é de Israel, o povo de Deus. Mas vocês não têm conhecimento. O meu povo não entende. Que esqueceram de seu Salvador. Olha agora mais uma confirmação. No Antigo Testamento, Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Porque nós como igreja somos mulher. A mulher tem como marido. E ali o Criador é o marido da mulher da igreja. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O nome do Criador, tá? Senhor dos Exércitos, tá? Que tem uma mulher, sua igreja. E o Santo de Israel é o teu Redentor. O Santo de Israel é o teu Redentor. Olha esse Criador em que se tornou para o homem. Redentor, redimir ele, para salvar ele. E esse que era o teu Criador, que é o teu Redentor, já está na própria Bíblia. Ele é chamado Deus de toda terra, que se esqueceram dele. Fez grandeza no Egito. É o autor da lei, seja ela física ou moral. É o autor do homem, é o autor do seu ser. E ainda assim foi esquecido pelo seu professor. E isso aqui que nós estamos pregando aqui é muito estranho
para muitas pessoas que professam ser povo de Deus. E está aí nos escritos de Ellen White e na própria Bíblia. O Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Se foi Ele que nos fez, nós somos dele. Então nós temos um dono, é o Senhor. E o Senhor é Deus. E quando foi para dar os mandamentos, tão certo é que Ele é o autor da lei, porque lá diz o seguinte: e falou o Senhor Deus todas essas coisas. Aí começa a dizer os 10 mandamentos. Quem falou? O próprio Jesus Cristo. Quem fez essa lei? Jesus Cristo. Quem deu ela para Moisés? Jesus Cristo. Somos povo seu? Se somos povo seu, nós aceitamos como nós sendo pertencentes a Cristo. Somos ovelhas? Somos. Do pastoreado de Jesus Cristo? Sim. Porque foi Ele que nos fez. Ele que agora deu pasto para nós. Somos ovelha dele, pertencemos ao seu pasto. Ele é não somente Deus, nosso Salvador, nosso Redentor, tá? Ele não é apenas o nosso Salvador, mas também é o nosso Consolador, bem como é o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor. A gente lembra de Salmos, né? Capítulo 23, verso 1. Eu sou bom, mas nós esquecemos. O bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, mas tem direito a novamente ser dono das ovelhas. E cada ovelha terá o sinal do seu dono. Todo dono de ovelha marca a sua ovelha com a sua marca. E o sábado da criação foi dado exatamente para aqueles que querem receber a marca de seu dono. O sábado. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Toda língua, irmão. Inclusive Satanás vai confessar isso. Vai se prostrar diante de Deus. Não é porque ele queira, não. É porque ele vai ter que fazer com que se cumpra aí o que está escrito. Toda língua, inclusive a de Satanás. Vai se prostrar diante de Deus e reconhecer que é merecedor de ruína eterna, porque rejeitou a palavra de Deus. E todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus será o seu destino. Um fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Está aí no futuro. Não foi preparado para os humanos. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os humanos vão ser queimados porque rejeitaram a palavra de Deus. Então, concluindo, para nós há um só Deus, o Pai. Para nós não há trindade. Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, que pela vontade do Pai criou, pela vontade do Pai salvou, pela vontade do Pai consolou. Que Deus abençoe a todos, cada um de nós demos lugar ao Espírito de Cristo trabalhar em nossas vidas, em nosso coração, para termos uma vislumbre da verdade como ela é que liberta. Amém. Para honra e glória do Senhor, iremos continuar na mesma espírito de reverência, adorarmos o Senhor no mundo de louvor. Oh, graça excelsa de Jesus.